Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Dando continuidade à leitura do livro Fonte Viva, que é psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel, hoje eu vou fazer a leitura de número 48, que tem como título Diante do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Essa é uma frase de Jesus, está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda que os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários, ajudar os caluniadores e os maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram, e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável, com equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. A linguagem de Jesus, ela é descrita como enigmática e profunda, o que tornava difícil para muitos daquela época o entendimento. Jesus usava as parábolas e as metáforas como forma simples de transmitir os ensinamentos espirituais e morais às pessoas do seu tempo. As parábolas permitiam que Jesus transmitisse ensinamentos complexos de forma simples e acessível. Essas parábolas ajudavam a ilustrar conceitos espirituais e morais de forma fácil a todos entenderem. As parábolas, elas estimulavam ao povo daquela época para que eles refletissem sobre os valores morais. E essa passagem de João, ela foi dita durante um diálogo entre Jesus e os fariseus. Eles questionavam as palavras de Jesus e acusavam ele de blasfêmia. Então, Jesus usou essa frase, eu vou repetir para vocês. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Essa passagem, ela deixa claro
a dificuldade de muitas pessoas daquela época, que elas tinham entender a palavra de Jesus. Naquela época de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, o povo judeu, eles esperavam, eles ansiavam por um Messias, mas eles pensavam que ele seria um político, que ele seria um militar, que eles iam livrar, que ele vinha para livrar esse povo da imposição, da opressão do Império Romano. E esse povo, ele ansiava por justiça. Mas Jesus veio. O que Jesus trazia? Ele vinha falar de um reino espiritual. Ele era amoroso, ele falava do amor, onde devíamos juntar somente os tesouros espirituais, que tudo que a gente angariasse ou tivesse de material e na terra eram transitórios e que esses bens ficariam na terra. Os fariseus, eles eram na época um grupo religioso e eles eram rígidos, eles seguiam à letra as leis judaicas. Por esse motivo, eles achavam que o Cristo era uma ameaça à autoridade deles e aos ensinamentos que eles exerciam na época. Eles viam Jesus como se fosse, como muitos falavam na época, era o rei que eles estavam esperando, o Messias, mas ele vinha falar de uma coisa que esses fariseus não esperavam. Por isso, quando ele falava sobre o amor, sobre o perdão e a humildade, eles não conseguiam compreender essas palavras do Cristo. Essa frase mostra que a dificuldade de compreender Jesus não era só sobre a linguagem, e nem era por interpretação, porque eles eram doutores da lei, mas era uma questão de ouvir com coração, de estar aberto e disposto a ouvir. Jesus tinha essa noção que muitas pessoas daquela época não iam entender as mensagens que ele trazia. Muitas vezes nós, ainda, depois de 2025 anos, estudamos, assistimos palestras e ainda não entendemos os ensinamentos de Jesus. A gente não consegue, a gente ouve e não consegue entender como a gente vai aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Ouvir vai muito além de escutar. A linguagem vai muito além das palavras. O Evangelho é a reunião das palavras, mas vai muito além. Nos mostra a linguagem de Jesus pelos seus exemplos e pelos seus feitos. Jesus nos mostra que temos que buscar as coisas do Espírito, da vida espiritual. Nós somos aprendizes. Estamos aqui em busca de aperfeiçoamento, de evolução. O principal alvo desse texto é das pessoas que estão buscando se transformar em melhores pessoas, em melhores cristãos, em melhores espíritas. Nós todos temos informação, conhecimento, mas ainda olhamos as situações que passamos com os olhos materiais. Quantas vezes a gente deixa que uma situação nos influencie no nosso dia e que nos desvie e interfiram nas nossas oportunidades de exercer o Evangelho? Temos que ter disposição, que entender a mensagem do Cristo. Então, para a gente refletir, eu vou fazer novamente a leitura de uma parte do texto. Fazer todo o bem possível, ainda que os males sejam crescentes e amorosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar os caluniadores e os maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os sentimentos. Até hoje, quem pensa em emprestar alguma coisa e não vai esperar que alguém devolva, que a pessoa devolva? Ou que ela fale um obrigado, um Deus te abençoe. Jesus mesmo falou, nós temos que perdoar 70 vezes 7. E Jesus veio e doou tudo,
sem esperar retribuição, e recebeu em troca o quê? Ingratidão, traição, fuga, e mesmo assim o que ele fez? Ele doou mais amor. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar, de ver, precisamos mudar o nosso foco, a nossa lente, mudar do orgulho, da vaidade, do ego, pela lente da caridade e do amor. Novamente eu afirmo, tudo que nós temos aqui é transitório. Hoje estamos bem financeiramente, mas e amanhã? Quem sabe? Só que acontece, quando nós estamos numa fase boa, nós nos lembramos, nós esquecemos que a gente tem que buscar a Deus e a Jesus. Mas quando o calo aperta, quando a dor chega na nossa casa, aí a gente lembra que a gente tem que chamar, que a gente tem que pedir auxílio, que a gente tem que pedir a intercessão deles. Então está na hora de a gente mudar isso, as nossas atitudes. Quando a gente se apega a essas coisas materiais e transitórias, nós desperdiçamos a oportunidade que o Jesus nos deu de exercer e praticar o Evangelho. E, mais uma vez, a gente sabe que a gente deve perdoar, a gente sabe que a gente tem que desculpar, a gente sabe que a gente precisa amar os nossos adversários, mas esses ensinamentos, até hoje ainda, muitas pessoas ainda têm dificuldade, então quer dizer que esses ensinamentos de Jesus ainda não penetraram o nosso coração. E o nosso grande trabalho, geralmente, ele está dentro da nossa casa, no nosso lar. É onde a gente vai exercer a caridade, a luz, com o nosso companheiro, com os nossos filhos, com os nossos familiares, no nosso emprego, com os nossos chefes, com os nossos subordinados. A gente tem que lembrar que em todas as situações a gente tem que exercitar esse amor e a caridade que o Cristo nos ensinou. Para vivermos na Terra, para a gente mudar esse foco que a gente tem nos bens materiais, a gente tem que lembrar que o nosso foco é a transformação moral, é o exercício do amor ao próximo, pensar nas aquisições que a gente pode ter para a vida espiritual. Por quê? Porque essas aquisições, elas não são perecíveis, a gente não perde, ela permanece conosco no mundo espiritual. Somos espíritos eternos, somos seres espirituais, que estamos sempre em desenvolvimento. Temos que ter disposição para compreender isso, para entender a mensagem que o Cristo nos traz. E mais, a gente precisa colocar em prática o que o Evangelho nos ensina. Apesar de extenso, o Evangelho tem uma simplicidade e uma forma clara. Fora da caridade não há salvação. Então eu deixo aqui hoje a minha reflexão sobre esse capítulo 48. Deixo a sugestão de leitura para que vocês possam tirar suas próprias conclusões, avaliarem o contexto desse texto. Pai misericordioso, Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, mentor dessa casa, agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizado, por estarmos reunidos em nome de Jesus, que possamos voltar aos nossos lares fortalecidos e em segurança. Agradecendo por tudo que nós recebemos hoje nessa casa de amor. E para encerrar essa tarefa, esse evangelho dessa noite, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.